Olá, bem-vindos novamente ao nosso Pode Parto. E o episódio de hoje é sobre indução do parto. A gente vai esmiuçar possíveis indicações, o que exatamente é a indução e por que realizar uma indução do parto visando a parir por via vaginal em detrimento de se operar de primeira e derrubar alguns mitos também a respeito. E vamos tentar destrinchar um pouquinho as técnicas de indução, tanto não farmacológicas como as farmacológicas. Claro que não de maneira técnica exatamente, né? O objetivo é mais para leigos, para as pessoas leigas perderem um pouco o medo de indução também, porque eu vejo muito isso. Mesmo as minhas pacientes que têm um viés enorme de serem muito bem informadas, de já chegarem a mim mais bem informadas e assim permanecerem durante o pré-natal, mesmo elas vão chegando ao final, estão com diabetes, tem medo de precisar da insulina porque sabe que a insulina diminui a idade gestacional de abreviação da gestação, então elas não querem de jeito nenhum passar por uma indução, e aí a gente quer quebrar também nesse episódio alguns paradigmas a respeito. O que é indução, no final das contas? Indução é um trabalho de parto quando a gente precisa, quando a paciente chega, aquele limite de acompanhamento, né, por alguma indicação clínica, né, ou de fato ao final do período de acompanhamento gestacional, e não deflagra espontaneamente o trabalho de parto. Então a gente faz uso de estímulos exógenos, né, para que ela deflagre espontaneamente esse trabalho de parto através desses estímulos, né? São estímulos sintéticos, exógenos, que não dependem do corpo da paciente para começar o processo. É uma fagulhinha para o corpo da paciente trabalhar e terminar de fazer o que tem que ser feito, né? A indução é o início do processo. A maioria vai começar o trabalho de parto de maneira espontânea, certo? A não ser que tenha necessidade de abreviar a gestação por algum motivo específico, motivo clínico, materno e ou fetal, em que se pesa o risco. E quando o risco de se manter a gestação superar os riscos inerentes ao processo de indução, porque obviamente é uma intervenção e há riscos, e a gente vai falar a respeito, daí a gente opta pela indução. Quando o risco de continuar grávida for maior do que o risco inerente à indução, qualquer que seja o método utilizado. Então, é um estímulo, é uma fagulhinha, é o gatilho para o corpo continuar trabalhando sozinho depois. A maioria depois vai sozinha, não precisa de maiores intervenções quando bem atendida. Eu falo exatamente isso no pré-natal. É como se a gente soltasse uma pólvorazinha, né, para deflagrar de fato o trabalho de parto. E quando vai. Vai Nasce. e flui, exatamente. Lembrando que a indução do parto, ela não anula os benefícios do parto normal para a mãe e para o bebê, afinal, continua sendo um parto normal, ele só foi deflagrado antes do que aconteceria espontaneamente se deixasse rolar. Só que os riscos começam a aumentar a partir daí, de acordo, claro, com a literatura, com a ciência, com o que se tem até então de dados a respeito. E é claro que isso muda o tempo inteiro. A idade gestacional de abreviação da gestação das mais diversas condições clínicas, hoje é uma. Daqui a 10 anos pode ser outra. Exemplo, pré-eclâmpsia. Hoje, se tiver tudo bem, recomenda-se induzir entre 37 e 38 semanas. Daqui a 10 anos pode achar que não, é melhor com 36. É melhor abreviar antes e comprar o risco mínimo de uma prematuridade mais tardia, porque viu-se que aumenta mais o risco. Ou que dá para chegar a 39, pode mudar também. Podem surgir evidências de maior segurança, dependendo, né, da estabilidade clínica, de esperar um pouquinho mais. E aí a gente vai se moldando conforme a ciência for avançando. É por isso que a gente tem que estar em constante atualização, né? Então, a indução é isso, né? Ela vem junto de uma segurança nesse profissional que você escolheu para, de fato, escolher o momento ideal para iniciar esses estímulos, né? É basicamente assim. Que não deve ser antes do necessário também. Tá aí, acho que antes da gente começar, a gente já definiu o que é a indução do parto. A gente vai começar a falar de quando fazer, né? Das principais indicações. Existem indicações bem estabelecidas de indução, de se abreviar a gestação antes do trabalho de parto acontecer espontaneamente, certo?
não tem que sair induzindo todo mundo, ou boa parte das pessoas, porque sim. Porque se quer, porque se está cansada demais de estar grávida. A gente para, tá todo mundo cansado, tá? Exatamente. Não tem ninguém com 40 semanas, estou igual sempre. Para. Tá todo mundo com dor lombar, todo mundo inchada, pesada, com peso lá embaixo, fazendo hipotensão, com calor, tá todo mundo com... Ninguém tá conseguindo dormir direito, faz xixi de 10 em 10 minutos. Tá todo mundo assim. Então, assim, gravidez, agora é opinião, né? Gravidez é uma escolha, certo? Para quem planejou ou para quem decidiu manter a gestação. Claro que a gente está num país que não permite o contrário, mas isso é outra discussão. Para a maioria, optou-se estar grávida, né? E quando a gente opta por gestar uma pessoa, gestar um bebê, um ser humano, a gente tem que dançar conforme a música. Aquele ser humano tem sua hora de nascer. E eu acho um absurdo um profissional indicar uma interrupção da gestação precoce sem ter um motivo que justifique, até porque tem riscos. E não é só isso. Eu acho uma puta sacanagem abreviar uma gestação, porque sim, com 39 semanas, vamos induzir com 39 semanas todo mundo. Não, né? Eu pedi pro meu médico me induzir, descolar minha membrana porque eu tô muito cansada. Desculpa, eu tenho vergonha. Não, eu prometi não julgar. Mas realmente não tem porquê. um absurdo. E essa queixa do cansaço no fim da gravidez é unânime, né? Exatamente, não tem como. Se você escolheu essa via de parto, está trabalhando e construindo, né, informações para isso, você tem que esperar os sinais do bebê até o termo, né? E ainda que, porventura, a pessoa tenha escolhido cesariana como via de nascimento, bem informada que foi, para a realidade dela, ela julga ser melhor a via cirúrgica de extração fetal, que ao menos espere o tempo do bebê, que espere o início do trabalho de parto, que é quando o bebê mostra que está pronto para nascer. Aí sim, né, pode operar, se quiser. E, por lei, também a partir de 39 semanas. Mas, de fato, mais fisiológico, melhor é entrar em trabalho de parto e ser uma cesariana intraparto se comprado todos os riscos, né, daquela escolha. Com menos riscos para o bebê, né? Até mesmo para a mulher. Operar uma pessoa em trabalho de parto é menos arriscado do que operar eletivamente. É mais fácil extrair um bebê em trabalho de parto, na vigência de contrações uterinas, por óbvio, do que uma cesariana eletiva que não estava nem começando a contrair. E por óbvio também, o bebê tem menos riscos de ir para a UTI, porque já estava na sua hora de nascer, tem menos riscos de complicações respiratórias, embora ainda haja, e a gente já falou disso em episódios anteriores. Quando fazer então, Gabi? Então, vamos citar as causas mais comuns que a gente vê. Mais comuns, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. Hipertensão, né? Hipertensão gestacional. Hipertensão como um todo, né? Diabetes gestacional. Quando a gente tem alguma condição fetal, então uma restrição de crescimento, né? Ou o bebê ganhando peso demais, o bebê ficando grande demais, estando atrelado ou não a diabetes. Vamos supor, um bebê com 39 semanas está pesando 4.200 numa ultra que se solicitou numa gestação de risco habitual, porque se mediu o fundo de útero, e a gente já falou sobre isso quando a gente falou de pré-natal. Quando a gente mediu o fundo de útero, a gente viu que estava destoando, assim, nas últimas semanas veio crescendo demais, veio destoando. Solicitou-se uma ultra e se verificou que o bebê está ganhando peso demais, está no percentil acima do normal, percentil 96, vamos supor. Começa a aumentar a chance de distócia de ombro, além de aumentar a chance também de ser um diabetes não diagnosticado ou por alguma comida de mosca no pré-natal, ou porque pode realmente ser diagnosticado e aparecer só no final. Então, quando o risco de se manter a gestação para esse bebê grande for maior para ele e para a mãe, mais chance de cesariana, de distócia de ombro, de laceração materna, de não nascer, principalmente com equipes que não sabem manejar muito bem, que é mais fácil acontecer a desproporção cefalopélvica. Enfim, quando o risco para aquele bebê e ou para aquela mulher superar o risco da indução. Então, macrosomia fetal, bebê pequeno, bebê que tem restrição de crescimento importante ou não tão importante assim, a idade gestacional varia. Algumas alterações de Doppler. A alteração de Doppler inicial, atrelado ou não a alguma situação que o justifique. Algumas alterações de Doppler vão contraindicar a cesariana e aí se perde o timing da indução. Então, dependendo da idade gestacional, começou a alterar um pouquinho o Doppler, já vale a pena induzir. Exemplo, 35 semanas.
Começou a alterar Doppler, induz. Porque se alterar um pouco mais, se tecnicamente falando, né, se um dia vocês ouvirem esse termo, se houver diástole zero ou reversa na artéria umbilical, já é indicação de cesariana, é um bebê que muito provavelmente não aguentaria, não teria reserva para um trabalho de parto, tampouco para uma indução. Então, alteração de Doppler, inicial. Condições maternas clínicas, né? Às vezes o paciente tem um alto risco por alguma condição clínica cardíaca, ou seja, trombofilia, exatamente. Algumas vezes é necessário. Pacientes, até tem pacientes que têm diagnóstico de alguns cânceres ao longo da gravidez, precisam iniciar seu tratamento, então algumas vezes a gente tem que antecipar esse parto, né? Então precisa fazer uma indução. 34 a 36 às vezes, né? Já atingiu uma maturidade pulmonar, induz porque a mulher está perdendo tempo de tratamento. Então, vale a pena. É aquilo, é sempre botar na balança. Vale a pena? O que mais? Bolsa rota. Vai ter um episódio só disso. A gente, bem por alto, tem dificuldade de focar, mas bem por alto. Tem que esperar no mínimo 24 horas de evolução, depois que a bolsa rompe, porque a maioria vai entrar em trabalho de parto espontâneo. Mas pode-se discutir com a equipe ou com o plantão, com a instituição. É protocolo de várias instituições do SUS e maternidades particulares induzir, iniciar a indução depois de 24 horas de evolução de bolsa rota. Então, pode ser uma indicação. Não é indicação para a nossa equipe 1 para 1 de assistência, a gente vai discutir isso mais para frente, mas em se falando de protocolos institucionais, pode ser. Colestase gestacional. E, gestação prolongada, que eu coloquei aqui. Que eu acho que depois do DMG é o mais comum. Acho que o DMG tem sido mais comum, diabetes tem sido mais comum que gestação prolongada. Tem sido, sim. E gestação prolongada não são 40 semanas, são no mínimo 41. E mesmo assim, há divergências, né? Dá para esperar, como a gente já falou também, dá para esperar até mais de 42 semanas se a equipe for 1 para 1, se houver possibilidade de um acompanhamento, de um segmento próximo, enfim. Mas pelo menos 41 semanas pelo protocolo do SUS, do Ministério da Saúde, por exemplo, é uma indicação de indução. Acho que a gente falou os principais. Enfim, condições que necessitem que a gestação acabe. Onde induzir? Onde iniciar indução? Em casa, no consultório, direto com internação na maternidade? Depende? Depende. Do que primeiro? Depende do motivo, né, que a gente vai estar induzindo, né? Se essa paciente é uma paciente que está estabilizada, né, estável na sua condição clínica, se o bebê também está assim, se exige alguma necessidade de vigilância contínua, né, intra-hospitalar, ou se existe segurança em iniciar essa indução com a paciente ainda em domicílio, né? E óbvio, vai depender da equipe que ela contratou, do acompanhamento que ela... Se tem equipe. Se tem equipe, né? E da equipe também. E daí Mas tudo bem. Exemplo que parece exagerado, mas exemplo. Uma paciente com uma suspeita de pré-eclâmpsia, já vinha investigando, 35 semanas, fez um 18/10 de pressão, 180, 100 de pressão. A gente vai começar ambulatorialmente essa indução? No consultório? Vou mandar ela tomar alguma coisa em casa para ver se as contrações começam? Não. Essa paciente claramente precisa, e muito, porque ela tem risco de morrer, de vigilância contínua intra-hospitalar. Um bebê que tem alteração de Doppler inicial, vai para casa, vai tomar óleo de rícino? Vai ver se começa sozinho? Não, a mulher vai precisar ser internada e esse bebê vai precisar passar por exame mais vezes ao longo do processo. Enfim, onde iniciar a indução vai depender da condição materna e fetal, né? Através da qual a gente decidiu, materna e fetal, por que a gente decidiu induzir? É um bebê pequeno, mas com Doppler normal desde sempre, e está no percentil 9, nada demais. Mulher mora perto do hospital, está contigo, equipe 1 para 1, dá para passar um balão, a gente ainda vai destrinchar isso, mas dá para passar um balão no consultório, pedir para internar no dia seguinte, com enfermeira acompanhando, indo lá, ouvindo, com a equipe vigilante? Dá. É uma individualização. É lógico que institucionalmente, quando se atinge a idade gestacional de se induzir aquela condição, né? Exemplo, 37 para 38 na pré-eclâmpsia, é internado, né? Não tem muita
muita individualização, porque não tem como, é impossível. Mas no 1 para 1, dá para a gente tentar fazer de tudo para diminuir tempo de internação hospitalar. É o que a gente faz, mas nem sempre é possível. Uma paciente com pico hipertensivo, um bebê que pode não estar tão bem, uma bolsa rota com mecônio espesso, não vai ficar em casa. Uma diabetes descompensada. Diabetes descompensada, fazendo 300 de glicemia, já era diabética antes, obesa, esse bebê tem risco de morrer do nada. Então, não é para ficar em casa induzindo. E aí, onde começar a induzir depende disso tudo, se tem equipe ou não, se está dependente de protocolo institucional ou não, e aí a gente recomenda seguir o protocolo da instituição, do SUS ou da maternidade do plano. Outro exemplo, por vezes, a gente pode começar uma indução não farmacológica em casa, antes de passar pelo consultório e antes de internar. Então, a gente, no 1 para 1, pode ir progredindo nível de complexidade, digamos assim. Primeiro tenta algumas coisinhas em casa, não deu, alguns dias depois vai no consultório tentar outras coisinhas, não deu, interna. Para quem está muito bem, para condições clínicas que não precisem de internação hospitalar. Mito. Dói mais? Eu posso falar. Bom, na verdade, eu tive uma experiência minha de parto com indução, né? Eu não sabia, não lembrava. Não lembrava. E assim, pela minha prática clínica, dói igual. A dor é individual, né? Então não tem como dizer se dói mais ou não, porque é relativa, né? De qualquer forma, é um mito que a indução vai pegar mais rápido, acelerar o processo, né, no geral, ou doer mais. Ser aquela contrações mais dolorosas, incômodas, desconfortáveis, né, com necessidade de mais suporte, de alívio de dor, né? Não, vai doer igual. Não existe exatamente evidência disso, se dói mais ou não, mas por um racional lógico, por que doeria mais? Por que você acha que dói igual? Qual é a lógica? Como que a gente começa a indução? A gente não busca ao máximo mimetizar o fisiológico? Claro, Ou exatamente. a gente já chega torando? Não, o trabalho de parto fisiológico ele vai ser progressivo, né? E a indução, ela, como a gente falou lá no início, é uma pólvora, né? Que vai deflagrar aquele trabalho de parto. Então, não começa, de fato, né, bombando de contração. Pode até acontecer. Pode acontecer. E por isso a gente vai estar vigilante nesse momento para intervir, né? Mas, no geral, de forma normal, né? A indução ela vai começar gradativa, né? E vai doer da mesma forma. A gente tenta mimetizar um pródromo, aí aumenta um pouquinho, se for ocitocina, se já tiver ocitocina, aumenta um pouquinho a dose para ir para uma latente. E às vezes a mulher mesmo evolui sozinha para trabalho de parto e nem precisa de mais nada. E aí o trabalho de parto evolui espontaneamente. Lembrando que o objetivo de quem induz de maneira apropriada, com menos risco, com mais vigilância, é fazer o mínimo para que nasça. O que eu quero que nasça? Não é? Eu só quero que nasça, eu quero que a gestação acabe. Então, eu vou fazer o mínimo de coisas, de estímulos possíveis a iniciar pelos não farmacológicos, e a gente vai falar, até a internação hospitalar, indo aos farmacológicos, para que a gestação acabe. Então, se a gente começa com o mínimo, a chance de não precisar de mais nada, de pegar e não precisar de mais nada, é gigante. Então, por que doeria mais? E mesmo que precise de remédio, a gente não chega torando e dando dose altíssima, até porque teria risco. Não tem por que doer mais, não tem por que ter medo disso, não tem. E se for, né, com droga, com medicação, mesmo dentro do hospital, existem maneiras, a gente vai falar em outros episódios, de medidas não farmacológicas de aliviador. Existe maneira de ajudar a mulher a passar pela dor. Qualquer mulher em trabalho de parto. Então não tem por que ter medo, de verdade. Não tem mesmo. A indução não é um bicho de 7 cabeças, né? É óbvio que exige uma vigilância, mas ela é segura e ela é muito possível, né? E de fato vai conseguir ajudar aquela paciente a evoluir para um trabalho de parto, né, natural, vaginal, né, da melhor forma possível. E bem melhor do que uma cesariana. Né? Com certeza. E aí era a minha próxima pergunta, né? Indução ou cesariana? Parece óbvio, mas eu vou reforçar. Indução. Claro que a mulher vai escolher, sempre, né? Colocando-se tudo na mesa para ela, ela vai escolher o que ela quer. Mas, certamente, a cesariana continua tendo muito mais riscos. É uma cirurgia, a gente já falou disso, do que uma indução, que a gente tenta fazer o mínimo
e ter menos riscos ainda para o processo engrenar e nascer. A gente só quer que nasça. Posso te perguntar o que você induziu? Eu induzi porque eu cheguei até 41 semanas, né? No meu acompanhamento, a gente acordou que levaria até esse período. Hoje, com certeza, eu levaria até um pouco mais, né? Pela experiência que eu já adquiri, estudo e tudo mais. Você iria até onde? Eu iria até 42, assim. Passaria de 42? Pass- Ou sairia internando com 42? Se já tivesse com balãozinho. Por aí, em torno de, né? Eu acho que sim. E a única coisa que eu fiz pré foi o rícino. Ah, você fez? Eu fiz rícino antes, mas assim, porque eu na verdade, eu conversei com várias amigas e médicas, né, obstetras, staffs. Conversei com amigas que tiveram parto vaginal e que fizeram alguns métodos naturais. E tomei várias receitas. Não aconteceu nada, absolutamente Nem nada diarreia? comigo. Nem diarreia, nada. Nem no parto, nada. Comi comida apimentada. Até um negócio de uma amiga minha lá de Pernambuco, ela me passou, eu tomei, não aconteceu nada. E na véspera da minha indução, eu tive algumas contrações muito michurucas, assim, eventuais, mas eu acho que por isso a indução pegou bem, assim, né? Evoluiu bem, talvez era um colo já preparado. Eu não consegui fazer descolamento porque era um colo fechado, Tá. né? Enfim, mas evoluiu muito bem a indução, né? Pegou bem. Pegou bem. Na segunda dose de misoprostol Miso. evoluiu. Foi com miso. É óbvio que acaba que quando a gente faz, né, nós obstetras, durante o nosso acompanhamento, a gente divide muito, né? E eu me senti mais segura de iniciar dessa forma. O colo, de fato, era um colo para amadurecimento e evoluiu bem, assim. Mas hoje, assim, eu tentaria mais. Eu tentaria acupuntura, eu tentaria novamente descolamento, né, mais de uma vez. Iria até mais pra frente. Iria até mais pra frente, Mas eu sou bem satisfeita com o meu parto, acho que... Mas eu tentaria Foi do mais. jeito que dava na Foi época. do jeito que dava, exatamente. Agora é outra Gabi. A gente pensa diferente, né? Com o passar dos anos, a gente muda. Vamos falar primeiro, então, dos métodos naturais. Ou, na verdade, eu não gosto de usar naturais, eu gosto de usar não farmacológicos. Ela já puxou aqui um ponto, ela já citou o óleo de rícino. Rícino é um óleo laxante, com propriedades laxantes, vendido com facilidade, pelo menos no Brasil, e em vários outros países eu sei que sim, com outro nome. Ele é uma medida, ele é um método sacramentado, está lá nas diretrizes, nos guidelines? Não. Tem pouco estudo ainda sobre o rícino. Nenhum estudo mostra exatamente sobre os riscos. Tem pouca evidência de segurança também. Isso tem que ser esclarecido para paciente. Então, não tem evidência robusta para o seu uso. O que a gente sabe é que funciona. A gente sabe que é o método utilizado desde... Eu já li isso, né? Não sei se é bem nessa época, mas há muito tempo, tipo há milhares de anos, a galera do Egito usava para induzir parto. E sempre funcionou. O que funciona, a gente sabe que funciona. E muito. Principalmente aliado a outras coisas. Mas tem que ser muito bem esclarecido e informado a paciente que não é um método sacramentado, com evidência robusta. E eu acho que tem que ser também na assistência 1 para 1. Eu acho que não é para você que vai parir no SUS, e aí com 40 semanas, 5 dias antes das 41, vai tomar por si só. Vou tomar aqui o rícino, vou virar um frasco, sei lá. Você nem sabe quanto que vem, qual rícino que compra, que dose usar. Ninguém sabe que dose usar exatamente. O que a gente tem é experiência de parteiras por aí. E a gente sabe que funciona, a gente começa com a mínima dose, mas assim, tem exatamente como usar, qual usar? Não tem. Então não tome sozinha. E quem não faz essa assistência 1 para 1 não deve usar deliberadamente, sem uma orientação, porque existem alguns efeitos colaterais, né? Ele pode causar diarreia, então a gente pode causar também enjoo. Então a gente orienta, né, algumas coisas para que ela possa fazer uso com mais segurança. E a gente está sempre em contato com essa paciente. Então no SUS, né, ou se você vai parir pelo plantão, não tem esse acompanhamento 1 para 1, gera uma insegurança, né? Não é tão seguro você fazer o uso dele sem ter essa orientação e acompanhamento. Não é para sair usando de maneira descabida da sua cabeça. E aí ela falou um negócio que parece suave, né? Você que é mais espertinha deve estar pensando, é só náusea, não tô nem aí, eu quero que nasça.
Deixa, náusea, só vomitar, vou tomar. Não é só isso. De novo, a gente não tem exatamente evidência de segurança. Parece ser seguro. Parece ser seguro. É usado largamente há muito tempo. Eu, particularmente, aqui a gente não está falando de evidência, vamos deixar bem claro, estou falando de experiência. Ou seja, o nível de evidência mais baixo possível, opinião profissional, opinião de alguém. Isso é um nível de evidência baixíssimo, no chão. Eu nunca tive complicação, eu nunca vi nada grave acontecer com rícino, eu não tive nem taxistolia, que é contrair demais. Mas algumas coisas podem acontecer. Existe um mito aí, ou uma interrogação, de que talvez possa causar mais mecônio, o bebê liberar mecônio. Eu não tenho essa experiência, eu não vejo por que faria tanto sentido. Mas pode dar desidratação, se não bem orientada, vômitos incoercíveis, não parar de vomitar, dor abdominal, Mal-estar geral, né? Mal-estar geral, desmaio. E se não souber como tomar também, vai que contrai demais. Tem alguém para acompanhar seu bebê em casa? Tem alguém para garantir a segurança materno-fetal em casa? Tem a enfermeira da equipe que vai em casa se alguma coisa acontecer, se tiver alguma suspeita de alguma coisa? Não tem, certo? Então, é como se o rícino fosse um pouco mais elitista. É super barato, mas ele é elitista no sentido de precisar de pelo menos alguém com você para orientar como fazer, o que pode acontecer, explicar mais detalhadamente a respeito e alguém que para ir na sua casa ouvir o bebê, ver se o padrão de contração está normal, ver líquido, enfim, avaliar melhor. Lembrar também que não deve ser usado pelo cansaço materno do fim da gravidez, né? Deus que eu me já ouvi mulheres, né, em grupos assim falando que tomaram óleo porque já estão cansadas de estar gestantes, né, para ver se iniciam um trabalho de parto. Isso aí é extremamente inseguro em todos os aspectos, né? E é um absurdo. É um absurdo. De novo, né? É expor a gestação, o bebê a risco de maneira assim completamente irresponsável. E muita gente toma por aí porque leu no Google, porque a doula da amiga falou para tomar, inclusive doula mandar tomar óleo é um absurdo, é uma irresponsabilidade, ela pode ser responsabilizada judicialmente por isso, se acontecer alguma coisa, porque é um absurdo. Isso deve ser orientado por enfermeiro, obstetriz, médico, no 1 para 1, de novo. E aí eu vejo, a doula da vizinha mandou a vizinha, na época dela, tomar um shake. E aí mistura uma cambada de coisa. Eu nem vejo sentido nisso. Se eu fosse tomar o rícino, eu não tomaria aquela nojeira. Não, é uma nojeira, eu também. É horrível. Enfim, eu acho uma frescura, entendeu? Você tem que tomar. Você compra um bando de coisa que você não usa depois. Fica aquilo ali. Mistura com isso, mistura com aquilo, aí faz uma papa com mais volume, com um liquidificador assim, desse tamanho, você tem que ir lá bicando aquele negócio. A gente fala assim, não consegue pegar uma colherada e tomar o remédio? Para! Aí é muita frescura, eu não consigo também conceber. Enfim, falamos do óleo de rícino, tem acupuntura e moxabustão, a medicina chinesa, estímulos, acupressão, enfim, técnicas de medicina chinesa, que também não têm evidência robusta, são evidências de baixa qualidade, mas que não fazem mal, também não tem risco. Então, na possibilidade até porque envolve algum custo, não vejo por que não a acupuntura para começar a estimular alguma coisa. Isso aí poderia até ser tentado para quem não tem 1 para 1, porque não tem nenhum risco estabelecido, é de boa. Fala-se muito do óleo de prímula, mas aí vão perguntar, né? Se a gente não falar, vão perguntar. O óleo de prímula não é para indução. E ele também é nível baixíssimo de evidência, não se sabe exatamente como usar. E o objetivo teórico seria de preparo de colo. Melhorar o colo, deixar o colo mais molinho, um pouquinho mais aberto, talvez um pouquinho mais apagado, um pouquinho mais esvaecido, afinado, fino. Para depois entrar em outras coisas não farmacológicas. Seria para esse objetivo. É óbvio que eu não vou dizer como usar, nem como eu faço na minha prática clínica, porque, de novo, não tem nada estabelecido. É naquele 1 para 1, compartilhando tudo com quem você está atendendo. E diferente desses outros métodos, como você falou mesmo, é um preparo. Então, a gente, geralmente, isso é iniciado bem mais precoce, né? Daquele período que a gente pretende, de fato, induzir. Começar alguma coisa. Exemplo, a mulher tem 2 cesarianas, então ela já tem, anteriores, já tem menos chance de indução, ela já não pode alguns métodos de indução e está com diabetes gestacional que precisa de insulina.
Ou ela é hipertensa, tem mais chance de abrir pré-eclâmpsia. Então a gente já sabe que é uma indução muito provável, quase garantida. Talvez seja legal começar um preparo de colo para essa mulher. Mas, claro que a gente não vai dizer como fazer, porque não existe isso. Tem algumas outras coisas também. Estimulação de mamilo. Tem até uns protocolinhos fazer tantas vezes, de tanto em tanto tempo, porque, teoricamente, liberaria ocitocina. Nunca fez parte da minha prática clínica, assim. Eu nunca orientei também a baixo nível de evidência, mesma coisa. Eu nunca orientei também. E Não, fora que às vezes pode ser um pouquinho Eu desconfortável, não me né? imagino ficar lá sentada no sofá. Não me imagino. Nem eu. Assim, mas também acho que mal não faz, né? Provavelmente mal não faz. Se faz. você quiser lá, com 40 semanas, ficar lá no sofá, você pode. Bota no Google e vê como faz, também não sei. Nem eu sei. Escalda-pés. Esse eu acho que nem tem nada. Não tem nem baixa evidência, porque não tem, porque nem faria qualquer sentido. Eu acho que talvez fizesse algum sentido no relaxamento da Exatamente. pessoa, baixa ansiedade. Aí você faz um ritualzinho à noite, se já tiver em pródromo, por exemplo. Toma um banho quente, faz um escada-pé, abaixa a luz, bota uma musiquinha e vai mimir. Tipo isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Não serve. Tem alguns chás termogênicos, que são bem conhecidos. Tem um chá de uma parteira lá do sul, que é bem conhecida, que é cheio de coisa também, termogênica, canela, não sei o que lá, gengibre, se funciona ou não, não sei. Oriento tomar também, assim, de maneira... Não, oriento no 1 para 1, acho que eu nunca orientei chá. Nunca orientei chá também. Elas me perguntam, posso tomar o chá quando vem? Eu falo, pode, qualquer coisa você me fala. Nunca vi pegar também, só É com chá. importante também ser confortável. Tem pacientes que não gostam, né, de tomar esses chás, né? Enfim, a estimulação de mamilo pode ficar desconfortável, né? A tâmara também, que a gente colocou como uma opção, né? As tais das tâmaras, que né, teve um frisson disso há alguns anos. Tem 3 estudos, assim, não são estudos maravilhosos, são estudos meio mequetrefes, que dizem que tâmara pode ajudar a diminuir tempo de trabalho de parto, a reduzir chance de passar de 41 semanas, então comendo a partir de 36 semanas determinada quantidade de tâmaras por dia, e tem que ser aquelas tâmaras que nem sei se tem no Brasil, são as tâmaras grandonas, in natura, não é aquela tâmara chechelenta do hortifruti socada de açúcar. Certo comigo, então. Não é isso, só ficou diabética. Não fiquei não. Brincadeira. Mas, enfim, quando me perguntam, posso comer? Pode, é uma fruta. Inclusive, você pode comer com 20 semanas, você não vai abortar comendo tâmara. Bom lembrar. As pessoas perguntam, posso comer tâmara com 30 semanas? Tem um docinho. Claro, é uma comida. É igual canela, pode comer canela? Não vai induzir o parto a canela, gente. Não vai. Então pode, nem aborto. E lembrar só de individualizar que se a paciente tiver um diabetes gestacional, né, pode aumentar o índice glicêmico dela. Então, né, não é para sair por aí comendo tâmara doidada. Ainda mais quem está com insulina, né? Então tem que ter lá a orientação do nutricionista junto. E, para fechar, não farmacológicos, o descolamento de membranas, que é o mais eficaz e é o que tem mais evidências, tem bastante evidência. Isso já é sacramentado na literatura. O que é o descolamento de membranas? Descolamento de membrana é um toque vaginal, né? É realizado através do toque vaginal, onde a gente introduz o dedo pelo colo do útero e descola ali a membrana amniótica da parede uterina, né? Isso gera liberação de algumas prostaglandinas, substâncias que vão estimular a contração uterina, e a tendência é que essa mulher vai começar a ter algumas contrações e pode evoluir com regularidade e de fato, a fase ativa do trabalho de parto. É um pouco desconfortável, né? Pode ser que doa, que incomode. Pode ser que doa, pode ser que tenha um pequeno sangramento, até mesmo um sangramento um pouquinho mais aumentado após o toque, né? De colo. Do colo, exatamente. Mas ajuda, né? O descolamento tem evidência de... Tem evidência de benefício. De eficácia. Todo mundo que for submetido a descolamento vai engrenar em trabalho de parto exatamente? Não necessariamente, não tem como saber. A maioria que vai evoluir para trabalho de parto acontece 24 a 72 horas. Algumas até poucas horas depois do TOG. E aí vai depender da responsividade do útero, se o bebê já está maduro ou não, se o colo já está favorável ou não, o quão bem o profissional conseguiu realizar o descolamento. Se é um colo muito ruim, ainda lá atrás, com pouca abertura, o bebê muito alto, não é tão fácil assim descolar. Alguém com mais experiência até consegue fazer bem, mas talvez não. Mesmo que faça muito bem, não garante nada.
mas melhora o colo. Então, mesmo que a mulher não sinta nada, pós-descolamento, pelo menos melhora o colo por uma possível internação hospitalar depois. Ela já falou de efeito colateral, sangramento é bem comum, porque rompe vasinho de colo no toque. Pode romper bolsa, porque você bem ou mal fricciona ali a membrana amniótica, pode deixar mais fragilizada e romper. E está descrito também os tais pródromos ruidosos. A mulher pode ter contrações um pouquinho mais fortes, irregulares, sem constância, que não engrenam, que demoram para engrenar. É aquele pródromo chatinho e cansativo. Mas, enfim, é um pródromo chatinho e cansativo que está melhorando o colo, né? Então, eu acho que pode valer a pena, mas tem que ser informado. Vamos falar, então, antes de começar os farmacológicos, vamos falar da indução mecânica. Muito tem se falado, principalmente depois que eu comecei a postar bastante, do balão intrauterino. E aí tem várias formas de se fazer, né? Desde a mais barata, com aquela sonda de Foley, sabe aquela sonda de borracha amarelinha que se usa na uretra para cesariana ou para qualquer outra cirurgia, por exemplo? É aquilo, infla o balão daquela sonda lá dentro, para cima do colo uterino, para preparar o colo de maneira mecânica. Afinar e alargar, amassar e alargar o colo do útero. Não é tão eficaz quanto o balão industrial, o balão comercial, que é o balão duplo. Então, fica um balão dentro, para cima do colo, para cima do orifício interno, entre o colo e a cabeça, e fica um balão na vagina, para fora do colo. Então, os dois balões bem inflados, adequadamente inflados, vão amassar melhor o colo e alargar também, abrir, eu falo arregaçar. Então, é bem eficaz. Quando é bem passado mesmo, é bem eficaz e pode ser mais eficaz que a sonda de Foley, já que comporta um volume maior de líquido. Então, em geral, são colos que preparam bem mais. Eu acho que é menos incômodo também, porque a sonda de Foley exige um pêndulo ali, né? Uma tração, um peso. Então, é mais um desconforto para essa paciente, né? E, além disso, ela também não distende tanto, não suporta. Na verdade, tem evidência de que tracionar ou não tracionar não faz diferença, mesmo para Foley. Só que, classicamente, se traciona. Eu acho burro tracionar. Porque pensa, qual que é o racional lógico? Quanto mais você traciona, você aumenta a velocidade de expulsão do balão sair. Só que se você está puxando, ele vai sair mais rápido, com menos tempo de preparo de colo. Ele não vai sair espontaneamente porque o colo ficou maravilhoso e abriu para você, não. Então, você está fazendo o balão sair mais rápido e você vai ter que trabalhar agora com um colo pior. Não é uma boa ideia, né? Mas o balão duplo, a sonda Cook, não sei se já tem outras marcas, eu uso a Cook, me patrocinem, não, além de ser menos desconfortável, a maioria, pelo menos a minha experiência é maravilhosa. Eu não vejo mulheres sentirem dor, irem para casa morrendo de dor. A propósito, pode ir para casa, pode iniciar ambulatorialmente. Feitos os métodos não farmacológicos, de 1 para 1, nada aconteceu, pelo menos melhoraram o colo para inserir o balão. E aí o balão pode ser passado ambulatorialmente para uma possível internação hospitalar posterior. No dia seguinte, a 2 dias depois, o recomendado mesmo pela literatura é 12 a 24 horas depois de inserir. Mas isso pode ser individualizado, claro, né, no 1 para 1, explicando e se assumindo os riscos disso. Quanto mais tempo, mais bem preparado o colo fica, menor o tempo de internamento hospitalar, menores as chances de precisar de um método farmacológico em associação, que aumentaria riscos. Enfim, se a mulher está estável, o bebê está bem, não é uma condição que demande internação, ela pode ir para casa e esperar ou o início do trabalho de parto espontâneo, não é a maioria vai internar sim, só que com um colo muito melhor. E eu já peguei paciente eliminando o balão com dilatação total, com 9 para total, assim, quase nada de colo. Então a gente colocou um cheirinho de medicação, nasceu poucas horas depois, a Dani, que com certeza nos assiste. Então, balão, que ou a Foley ou o Cook, e tem também o tal do Dilapan. O que é o Dilapan, Gabi? O Dilapan é um bastãozinho, né, que a gente introduz no colo uterino e ele vai fazendo uma absorção líquida e dilatando aquele colo, né? Aqui no Rio a gente não tem tanta experiência com ele, né?
algumas maternidades de forma isolada utilizam, mas pelo que a gente sabe, ele não promove essa dilatação, assim como a sonda, como o balão consegue promover, né? A gente consegue inflar muito mais o balão do que esse Dilapan oferece pra gente após a introdução dele. É um bastão, uma fita que a gente coloca no colo, ele vai absorvendo água e forçando esse colo ali a dilatar, né? É um negócio feito de alga, se não me engano, nunca nem vi, nunca nem peguei, não sei. Acho que é de alga, incha lá dentro, né? Infla lá dentro. E falam que o colo fica bem ruim. Um colo ainda grosso, pouco dilatado. Algumas pessoas usam, para quem não usa o balão duplo, usam para preparar o colo para passar o balão depois, a sonda de Foley, que é mais baratinha, que não tão eficiente assim. O balão também é ótimo para pacientes que não podem induzir com prostaglandinas, com misoprostol. Por cesariana anterior, por exemplo, é contraindicado. Então, na verdade, o único método de indução possível para preparo de colo para elas. A propósito, o método a ser escolhido vai depender única e exclusivamente de ter ou não contraindicações, óbvio, mas do colo, do amadurecimento do colo. Como é que está o colo? O colo está 8 centímetros fino, não vou colocar balão, não vou colocar ocitocina, não vou colocar misoprostol, ele não precisa mais ser amadurecido, ele já está maravilhoso, já pode colocar ocitocina. Agora, se o colo ainda é ruim, mulheres que não estão contraindo, não estão em pródromo há dias, não estão nada, não vão ter um colo maravilhoso, né? Fora esse trabalho de parto, é um colo que precisa ser melhorado antes de entrar a ocitocina, se vier a ser necessária. Muitas vão engrenar só com esse iniciozinho que a gente está falando. Quando a gente fala, só um parênteses, dessa questão do amadurecimento, é o afinamento e a dilatação do colo, né? Então, o colo, fora do trabalho de parto, ele tende a ser grosso, ou seja, ele é longo, né? E não tem dilatação. Então, a gente avalia não só a dilatação, isso é bem importante, mas sim também essa espessura do colo, e a partir daí é um índice que a gente avalia ali, né? E define qual é o melhor método de indução. Então, amadurecer o colo é deixar ele mais afinado, com alguma dilatação, né? E muitas vezes, a partir daí, ele já inicia a contração espontaneamente, e se não, a gente tem a ocitocina, né, para fazer esse trabalho aí de contração. E não é que a ocitocina não pegue em colos imaturos, às vezes nem pega mesmo, mas demoraria muito mais a pegar. E aí ninguém vai esperar 4 dias de ocitocina, até porque você vai saturar receptor, depois a mulher vai morrer sangrando, assim. Mas a ocitocina pode ser uma prova de trabalho de parto, mesmo para colos muito ruins, se não tiver balão, mas vai ser mais difícil, vai demorar bem mais, vai ser pior. Nem toda maternidade pratica a sonda, mesmo a sonda Foley, embora se custe R$1, e tem em qualquer hospital do mundo, tem até posto de saúde, porque pode ser necessário sondar um paciente, sondar a bexiga de um paciente para esvaziar a bexiga. Então, essa sonda é muito barata, largamente disponível, e mesmo assim ainda tem uma resistência muito grande a induzir pacientes com uma ou mais cesarianas anteriores. Então, a galera, infelizmente, no Brasil, já opera de cara. A maioria das instituições já opera de cara. As que tentam, já metem a ocitocina direto e a chance de falha é enorme, e uma ou outra usam a Foley com a ocitocina, e mesmo assim, com pouca margem de tentar, né? Não tenta por muito tempo. E muitas instituições não fazem indução. Então, isso aí é algo também a ser avaliado, perguntado, pesquisado, né? Para escolher onde parir. Existe também a associação de métodos, antes da gente entrar na ocitocina, que é o próximo método que a gente vai falar. Você pode usar o balão de maneira ambulatorial ou internada. Se a mulher está instável, está com pressão alta, você pode passar o balão nela no hospital e associar um outro método, se necessário for, principalmente para induções que precisam acontecer. E aí pode haver associação de método, principalmente se precisar que a indução seja mais rápida. Poxa, a mulher está sulfatando, está usando remédio para não convulsionar por uma pré-eclâmpsia grave. A mulher está não sei, está instável, o bebê precisa nascer logo. Você vai ficar dias usando remédio dentro da vagina, ou via oral, que seja? Não, né? Vamos associar método e fazer essa indução andar logo. Eu, particularmente, tenho feito para todo mundo, porque ninguém merece ficar dias no hospital
podendo, de maneira 1 para 1, ali na segurança e na vigilância próxima, acelerar o processo de maneira segura. E aí você pode usar o balão com misoprostol, que é a prostaglandina vaginal oral, dá para fazer o misoprostol via oral também. Dá para associar o balão com ocitocina, se já tiver um pouquinho melhor o colo, principalmente para mulheres que já usaram o balão por algumas horas antes em casa e depois internaram, então tem mais chance dessa ocitocina pegar logo. Eu particularmente tenho escolhido o balão com prostaglandina. Ou o Propes, que também é uma prostaglandina. Prostaglandina pulei etapas. Prostaglandina é o hormônio que starta o trabalho de parto, não é a ocitocina. A ocitocina assume em fases mais avançadas do trabalho de parto. A prostaglandina, que é o misoprostol, o Propes, que é o hormônio que melhora colo. É por isso que a gente fala que não dói mais, porque a gente começa de maneira mais fisiológica, preparando o colo com que o corpo, como o corpo já faria normalmente, espontaneamente, fisiologicamente. Então, a prostaglandina, para melhorar colo, pode ser usada com ou sem o balão. Muita gente ainda induz direto, interna, e faz a indução tradicional, que tende a demorar infinito mais, ou a falhar. E aí vai para cesariana depois de determinadas doses do remédio. A gente vai falar disso mais para frente. Ocitocina, então, falamos, né? É a droga endovenosa que promove contrações quando o colo já está mais bem preparado, preferencialmente. E todos esses métodos farmacológicos têm seus riscos. O balão quase não tem contraindicação, eu acho que eu nem penso em nenhuma contraindicação. Sobre os efeitos colaterais mais comuns dos métodos não farmacológicos, né? Alguns são incomuns entre os métodos, mas das prostaglandinas, né? Propes e misoprostol. Qual é o mais comum que você vê? Taxistolia. Pode ser. Taxistolia. Eu botaria isso como risco. Efeito colateral, eu vejo taxistolia mais. Acho que é alteração de frequência cardíaca que pode acontecer. Então, o que pode acontecer na indução farmacológica? Tanto como efeito colateral, como consequência, né? Pode ser alergia, a pessoa, porventura, pode ser alergia ou à prostaglandina ou à ocitocina. Febre, principalmente misoprostol, é super comum misoprostol da febre, super comum, prostaglandina, Propes também. Febre, calafrios, vômitos, diarreia, flatulência, leve dor abdominal, tremores, principalmente para ocitocina, é bem comum tremer e dar sono, taquicardia para ocitocina principalmente também, dor de cabeça, vejo menos. E de risco, ela começou, taxistolia, que é o útero contrair demais, suprafisiologicamente, além do normal. Isso aumenta risco para o bebê. O bebê não se recupera entre uma contração e outra, não reoxigena entre uma contração e outra e pode começar a alterar a frequência cardíaca e nascer pior. Então tem que tratar, tem que parar o método imediatamente, tratar e, se não resolver, operar. Por isso que eu estou falando, indução não vou ali induzir porque eu não quero mais. Pois pode matar o seu bebê. Aquelas. Mas então, além da taxistolia também, ela pode alterar a frequência cardíaca fetal, né? Que a gente colocou como uma consequência. Uma das mais comuns. Uma das mais comuns. A maior parte não vai precisar fazer muita coisa, né? Altera de maneira intermitente ou rápida, que dá para resolver com medidas breves, suporte, medidas de suporte. Muda a posição, hidrata melhor, suspende o método, depois volta. A maioria resolve, mas pode virar cesariana também. Tem que estar ciente disso, por isso que a indução tem que ser bem observada. Falei, efeitos colaterais. De risco. Hemorragia pós-parto é um segundo risco, na verdade, para mim é o pior, né? É o mais grave, que pode vir a ser mais grave. A mulher pode sangrar a mais porque passou por método de indução, já que os receptores daquele hormônio podem estar mais ocupados por terem sido utilizados por mais tempo e o útero não contrair efetivamente no pós-parto imediato, precisando de tratamento para isso, a mulher pode sangrar a mais. É claro que com uma equipe que está ali pronta para agir, para intervir, não é um grande problema, vai contrair e vai ficar tudo bem. Mas é um risco e tem que ficar bem de olho nisso. Rotura uterina. Rotura uterina,
principalmente nos casos de cesarianas prévias, né? É um risco baixo, né? Mas É bem existe. baixo. É. Na verdade, o risco de quem tem uma cesariana anterior ou duas é de 0,5% a 1%. Quando vira indução, vai para 1,5%, 1,8%. Ainda é bem baixo, super assumível, é menor que cesariana, mas existe. Mesmo mulheres que não têm cicatrizes uterinas prévias podem ter rotura uterina, inclusive espontânea, fora de indução. Mas indução aumenta risco. Por isso que tem que ser bem feita. Contraindicações das prostaglandinas. Já falamos. Cicatrizes uterinas anteriores, ainda, talvez isso libere um dia, mas ainda é proscrito fazer misoprostol via oral ou vaginal e propés para mulheres que já tiveram cesariana ou cesarianas anteriores, ou miomectomia, quaisquer cicatrizes uterinas anteriores. Alergia, se souber que a mulher tem alergia, já fez alergia numa indução anterior, num bebê anterior, não vai usar de novo, né? Por favor. E asma grave. Essas são as mais comuns de misoprostol. E se está contraindo pra caramba. Se está contraindo de 3 em 3 minutos, o colo já melhorando muito, está com 8 centímetros bombando de contração, você vai botar miso em cima? Vai botar mais prostaglandina, que tem uma absorção diferente da ocitocina, uma absorção que não depende diretamente da gente, a gente não controla. A ocitocina está ali em bomba infusora, lentinho, no meu dedo, paro. O miso está lá, sendo absorvido. Aí você pode fazer taxistolia, rotura uterina, mais hemorragia pós-parto ainda. Então, não usar misoprostol em quem já está contraindo bem. De ocitocina também tem pouca contraindicação, é mais alergia mesmo, alergia né? Ou muitas cesarianas. Ou se de fato você já atingiu aquele platô ali que não precisa mais daquele método, talvez, né? Se manter. Ou quando você já começou com a ocitocina, está numa dose baixa e ela começa a bombar de contração a mais, aí você tira, ela continua sem. Então, aí é uma contraindicação também, você na taxistolia botar ocitocina. Não. De contraindicação, a ocitocina é bem pouco mesmo. E aí, existe falha de indução? Não. Isso é uma treta. Falha de indução não existe, né? Na verdade, qual é o limite, né? Qual o limite? Tá descrita. Tá descrita, mas assim, né? Qual é o limite? A gente escolhe um método, termina aquele período e acabou, é isso, vai para cesárea? Não é, né? A gente tem a opção de, depois de concluir aquele processo, né, daquele método que a gente escolheu, reavaliar essa paciente, reiniciar esse método ou iniciar um outro método, né? Somado ao que você já vinha fazendo antes. E a tendência é que em algum momento essa paciente vai entrar em trabalho de parto, né? Então, vai responder. Então, você pode optar por estímulos diferentes, né? Para ela entrar em trabalho de parto. Então, concluiu escolheu o misoprostol, concluiu, não entrou em trabalho de parto, ou a gente pode reiniciar, ou a gente pode, né, iniciar um novo método. Fica da escolha do profissional. Misoprostol, qual que é o recomendado? 48 horas de indução. De 6 em 6 horas, né? Isso. Se for vaginal, se a via escolhida for a vaginal, que é a mais tradicional, embora dê para fazer oral. Mas são 48 horas de uso do misoprostol, então são 8 doses vaginais, antes de dizer que esse método falhou. Mesmo assim, ainda dá para reiniciar, esperando 1 a 2 dias, se estiver tudo bem. Mas, só interrompi por isso, para definir o que é. Não são 24 horas, não são 3 comprimidos, né? Em São Paulo, só deixam... Isso é ridículo. Em São Paulo, as maternidades interferem na conduta das equipes e só permitem que usem até 4 comprimidos, 24 horas. Então, a galera que não é rata, a galera que já não está tão afim assim, não passa um balão antes, já não estimula um negócio antes, cara, vai para cesariana. Não é todo mundo que vai pegar, que nem a Gabi pegou no segundo comprimido, não, pelo contrário, a minoria. Não vai pegar. Então, vai operar. E é o que nem ela falou, dá para ir mudando de método. Você pode fazer várias coisas antes de internar, para já internar com um colinho melhor, para a mulher não ficar tanto tempo internada. E aí você vai trocando de método até pegar. Basicamente isso, vai trocando até pegar. Ah, não pegou o miso, vai pro balão. Beleza, fica com o balão um tempo, bota a ocitocina junto. Não deu também? O balão melhorou? Já tem mais de um dia que não usa miso? Pode jantar miso de novo, não tem problema não tem nenhuma contraindicação descrita. Não tem. E basta que o bebê esteja bem. E aí precisa de cardiotocografia, aí a gente já está falando de intra-hospitalar, né? De vigilância. E com a mulher também, com a mulher bem informada o suficiente. Isso, e topando esse acompanhamento, né? Óbvio. E toda vez que a gente vai optar por seguir, trocar de método e tudo mais, né? A gente tem que fazer essa avaliação materna e fetal.
né? Se a gente tem segurança para continuar. E se não, de fato, vai ser cesariana, né? E se ela desistir da indução por algum motivo, o que é, de verdade, é extremamente raro, nunca aconteceu comigo. Então, se ela vem de um pré-natal bem feito, se ela está bem informada, se ela está psicologicamente saudável, e se ela foi informada antes de que é possível que demore a indução, embora hoje, com a experiência que eu fui adquirindo, dificilmente induções duram mais do que um dia. A não ser que precise internar muito precocemente. Tipo, 36 semanas por pré-eclâmpsia, 34 semanas por pré-eclâmpsia. E ela já está internada. É claro que vai ser uma indução, a gente vai tentar de tudo para ser mais rápido, tipo associar método, balão com alguma coisa. Mas ela tem que estar ciente de que pode demorar um pouquinho mais, porque ainda é um colo quase nada, né? É um colo imaturo. Quanto mais partos ela tiver tido, talvez pegue mais rápido, mas não é a realidade brasileira, né? A galera não tá parindo pra caramba no Brasil, pelo contrário. A galera tá sendo bem operada no Brasil. E é fazer todo um trabalho psicológico no pré-natal, dizendo que pode demorar, que ela tem que ir com a cabeça de uma indução de 3 dias que seja, para se for menos, em geral, agora, com a experiência de agora de indução, quase fatalmente mas ir com a cabeça de, olha, estou indo para uma indução, não é trabalho de parto. Então não tem essa, estou há 3 dias, não está. Começou tem 3 horas, calma, está contraindo há 3 horas. Então tem que ter esse trabalho psicológico e a equipe faz parte disso em conjunto com a doula e com a enfermeira obstétrica, a equipe multi, né? E avisar a família, né? Não, Ou porque não. A gente, ou não, exatamente. Eu sou do lado do ou não, Do não. inclusive. Mas se for avisar, não precisa ir junto, né? Porque algumas vezes vai a família inteira lá, desde a internação, Não. né? E fica naquele revezamento. Então, isso gera ansiedade, é muito ruim para a família, para a equipe também. Então, não tem essa necessidade. Entender que nada aconteceu ainda, né? A gente está indo para o intra-hospitalar para fazer os estímulos para aí sim começar o trabalho de parto. Para começar alguma coisinha, com vigilância. Imagina avisar a sua mãe, que é a pessoa que passou por 3 cesarianas. Mesmo que ela tenha parido, era outra época, né? Ou induzia rapidinho, ou era cesariana, ou o parto transcorria rapidinho, ou era cesariana. Então, ela não tem a cabeça de hoje, era outro tempo, ela sofreu epísio. Então, assim, experimenta avisar sua mãe. E experimenta uma indução começar a demorar um pouquinho mais, 3 dias. Ela vai estar infartando, né? Ela vai estar mal e vai deixar você mal também. Todo mundo perde. Então, assim, se puder, eu sou de não avisar que está internando. Ou avisar já com 2 dias, ou avisar quando já estiver no expulsivo. Mas cada um toma a sua decisão e arque com as consequências, se houver, né? Dá para trocar de acompanhante também, se houver. Então, se é o marido, a esposa, o companheiro, o parceiro, e já estiver muito cansado, ou tiver um outro filho em casa e o parceiro quiser ir para casa e trocar com outra pessoa que esteja alinhada, bem informada, concordante, segura com tudo isso, super dá, já tive. Já tive mãe que estava, ó, junta. É a maioria? Não, não é. Já tive mãe, ó, que trocou com o marido, depois o marido voltou. É o melhor dos mundos. Mas, infelizmente, não é a maioria e o marido tem que bancar tudo mesmo. Nem dor vai sentir. E lembrar que, como você falou, 3 dias, né? 3 dias pode durar mais, né? É isso, tá? Não é um dia de indução, 2 dias de indução. A gente não tem um prazo, né? Fixar isso. Hoje em dia, eu já consigo fazer induções durarem no máximo um dia. Mas pode ser que um mais precoce, passando balão dentro do hospital, começando tudo dentro do hospital, demore um pouquinho mais, tem que estar com a cabeça preparada para isso. Se está dentro do hospital, está com vigilância, está tudo bem com mãe e bebê, não tem por que sair correndo para uma cesariana. Tem bem mais risco, né? E pelo que eu observo também, atualmente, pensando assim na minha assistência há muito tempo atrás, assim, realmente, hoje, que a gente faz muito estímulo prévio, a resposta é muito melhor, né? E até mesmo pensando em plantão, que às vezes chega aquela paciente que você não conhece, chega só para indução, não fez nada antes. São aquelas induções mais arrastadas, Começa né? com miso. Então, realmente, com todo esse aparato, né, esse suporte, evolui muito melhor. Ficou faltando um ponto só que eu pulei. Quando eu estava falando de balão, eu deixei uma interrogação aqui. Pode balão em bolsa rota? Pode, super pode, já tem evidência disso. Recomendo que seja intra-hospitalar, com antibiótico, se possível for. Principalmente para aquelas que só têm a ocitocina e o balão como alternativas.
a exemplo de cicatrizes uterinas prévias. E o ideal, mundo ideal, é esperar. Rompeu bolsa, tem que sair internando e induzindo? Não, dá para esperar, a gente vai falar disso. Dá para esperar infinito, tá? Não tem evidência de que precisa sair internando. Mas, para quem depende de plantão, negociou ali com o plantão, esperou 24 horas, tem uma cesariana anterior e não progrediu para trabalho de parto, se o colo tiver ruinzinho ainda, a galera não vai querer botar o cito. Então, dá para negociar. Poxa, não tem como passar balão e botar antibiótico, eu topo, eu já li a respeito. Dá para botar, sim, o balão, esperar mais algumas horas, associar a ocitocina, tem jeito, dá para fazer. Isso aí era para eu ter falado lá atrás. Acho que só mesmo falar, assim, né, concluindo, assim, a gente falar sobre o suporte, né, que a família tem que ter nesse entendimento de indução, né, de estarem tranquilos, cientes do processo, confiantes, né, para que tudo transcorra da melhor forma possível, né, porque a ansiedade, ela acaba atuando nesse momento, né, a expectativa, muitas vezes a gente acha que vai evoluir rápido, né, e, enfim, esperar, ter calma que vai pegar. E estimular que se mantenha uma saúde mental decente ao longo de todo o pré-natal. Então, é dever do pré-natalista, seja ele obstetriz, médico de saúde da família, obstetra, quem for, sacar que a paciente não está bem emocionalmente, sacar que ela é ansiosa demais, que ela tem algum distúrbio psiquiátrico, encaminhar para o especialista e estimular a terapia. E estimular que faça terapia. A minha realidade, felizmente, das minhas pacientes, eu encho tanto saco, que assim, elas chegam emocionalmente bem no final, então dificilmente vai desistir de uma indução, falar que não dá mais, quando começa a contrair. Não, isso não acontece. Então assim, isso é pré-natal bem feito. Estimular que se mantenha uma boa saúde mental, isso começa também com bons hábitos de vida, e a gente cansa de falar isso episódio a episódio. Acho que era isso, né? Então tá. Foi um prazer, espero que tenha ficado mais ou menos claro, porque acho que eu saí atropelando algumas coisas, mas qualquer coisa deixa aqui nos comentários a dúvida que a gente tenta ver e responder. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.